Ha publicado más de 600 artículos científicos, editando una docena de libros y escrito 120 artículos de divulgación. Esta producción ha logrado más de 30,000 citas en la literatura especializada, con índice H de 69. En cuanto a la formación de recursos humanos, ha formado a 39 maestros y 64 doctores en ciencias y entrenado a 26 investigadores de postdoctorado en su laboratorio. El doctor de Souza ha sido secretario de Ciencia y Tecnología e Innovación de Río de Janeiro y fue rector de la Universidad Estatal del Norte Fluminense. Sus investigaciones le han valido amplios reconocimientos dentro y fuera de Brasil. A continuación, el doctor Adolfo Martínez Palomo, investigador del Departamento de Infectómica y Patógenes del CIMBESTAB, nos dirigirá unas palabras. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta plática. Lo que quiero hacer es un comentario muy personal sobre Vanderlei. Además de todo lo que hemos escuchado, Vanderlei realmente es uno de los científicos latinoamericanos más productivos en las últimas décadas. Además, es un impulsor de la ciencia y la tecnología en Brasil, en todos los cargos que ha tenido como rector o como vicepresidente viceministro de Ciencia y Tecnología de su país. Pero hay algo que para nosotros es mucho más importante, es un amigo del CIMBESTAB. Él ha estado trabajando aquí en el CIMBESTAB en varias ocasiones, durante 3 estancias, en las cuales colaboró con el grupo de biología celular del departamento ahora de infectómica. Publicamos, les estaba diciendo, creo que 7 o 8 trabajos, algunos en las revistas mejores, no nos íbamos a revistas menores, sino estábamos en las mejores. Él estuvo aquí trabajando día a día durante semanas enteras, entonces conoce perfectamente bien el CIMBESTAB y pues casi es por ello miembro del CIMBESTAB, y por eso te decimos, Vanderlei, bienvenido de vuelta a tu casa. Muchísimas gracias por compartir con nosotros algo de lo que han hecho tú y tus colaboradores en los últimos años. Bienvenido. Okay. Buenos días ou buenas tardes, não sei. Para mim é um prazer muito grande estar aqui. Como disse, vim aqui não somente solo, mas também com colaboradores meus, que a Marlene Benchimol, Souto Padrão, Nazaré Meirelles, e pude conviver com toda a atmosfera de trabalho no laboratório dirigido por Adolfo. E colaboramos, temos trabalhos também com Bibiana, com Arturo, de modo que me sinto em casa. Esta vinda cá tem 2 razões. Uma, participar do Congresso Mexicano de Microscopia, que ocorreu em Oaxaca, na realidade termina hoje. Eu participei na plenária e receber o prêmio da Cátedra Miguel Alemán, que se passou hoje por la manhã, e dar 2 pláticas, uma aqui e amanhã mais sobre política científica na Universidade Nacional Autônoma. Eu escolhi falar em portunhol, né? De modo que espero que entendam. Vou falar um pouco despacio e se há necessidade de alguma interrupção, algum esclarecimento, por favor, se querem, à vontade. O tema da apresentação é uma abordagem muito geral. Eu não vou entrar em profundidade em nada, mas vou abordar distintos temas para poder atender a todos. Há especialistas aqui em muitas áreas, de modo que esta é uma plática muito general. A importância dos micro-organismos, incluindo protistas, como agentes de doenças relevantes. Este é um primeiro ponto que eu gostaria de destacar, porque creio que temos, nós que vivemos em Brasil, em México, em Colômbia, temos a obrigação de nos dedicar ao estudo de los agentes
infecciosos y parasitarios, a mayoría de los cuales infectan personas en nuestros países, en América Latina, en África, em Ásia. E algumas dessas são muito importantes. Vou citar aqui simplesmente os dados atuais sobre, por exemplo, malária. Quer dizer, malária são 214 milhões de casos por ano. Na realidade, houve um incremento recente, porque em Brasil há surgido um surto muito grande de malária por Plasmodium vivax. Pero em Ásia, em África, isto está realmente com dificuldade de controle. E me recordo de uma conversa que tive, eu era muito jovem, eu tinha 18 anos, em meu primeiro ano da faculdade de medicina, e comecei a trabalhar em um laboratório de investigação, baixo da direção do professor Carlos Chagas Filho. E visitou o laboratório do professor Garner, Patrick Garner, um homem dos mais importantes da parasitologia mundial, que foi quase que o fundador da London School de Higiene e Medicina Tropical, e discutia sobre as questões de vacinas. Ele falou, mira, temos que estudar os parásitos, temos que estudar os insetos, quanto à questão das vacunas, temos que trabalhar. Pero as possibilidades de chance de uma vacuna são muito baixas, porque são infecções que a pessoa é infectada, se faz o tratamento, por exemplo, na enfermidade de Chagas ou na malária, se há um tratamento, se pega a infecção muito temprano e se cura. Pero se a pessoa continua exposta ao parásito, a los insetos, a los transmissores, torna a pegar uma infecção. Em geral, as infecções subsequentes são hasta mais graves que as infecções primeiras, iniciais. De modo que o conceito de vacinação, de que tu tienes a exposição ao organismo e aí se monta uma resposta imune que se perpetua por el tempo, não se aplica diretamente a los parásitos. Por isso, hasta hoje, não temos nenhuma vacuna eficiente contra estes protistas com que trabalhamos. Umas dão uma proteção parcial, outras uma proteção aqui. No caso de Chagas, teremos uma proteção de hasta 60%, 70%, pero muitas vezes a vacuna leva a uma lesão cardíaca por a própria vacuna, mesmo de proteínas já isoladas, proteínas obtenidas já a partir de expressão gênica, de modo que temos que continuar trabalhando, procurando entender mais da biologia de los protozoários. E, por exemplo, aqui em México sempre foi o sítio de los estudos de las amibas, muito conhecido em todo o mundo, e é muito importante que se continue investindo e muito na investigação destes organismos. Incluo aqui também os vírus, incluiria também os eumintos, porque mira a situação de los eumintos. A quantidade de gente infectada com eumintos é muito grande. Em Brasil, é 60% da população que vive em las regiões periféricas, por contaminação por os vários. Esquistossoma continua sendo um problema em Brasil, um problema grave em várias regiões. E, obviamente, as transmitidas pelo solo estão dispersas por todo. E há muito pouco investigação na área de eumintos. É muito mais crítico do que o que temos com os protistas. Eu vou me concentrar mais neste ponto. E minha apresentação é muito larga, de modo que quando chegar o tempo eu paro, porque certamente não vai dar tempo para falar tudo. Pero antes, gostaria de chamar a atenção aqui a duas coisas. Primeiro, que a diversidade dos organismos, dos protistas, é muito grande. E para cada protista que vamos examinar, vamos a encontrar algo que nos distingue em muitas das células eucarióticas, por exemplo, de mamíferos. Se eu pego as células de mamíferos,
ou de vários grupos, elas são muito parecidas. As organelas são sempre as mesmas. Cambia a forma, pero todas têm as mesmas estruturas clássicas, o núcleo, o retículo, o Golgi, as mitocôndrias, os peroxisomos, e assim por diante. É muito monótono, diria eu, em termos de la organização interna. Pero quando se vai para os protistas, a cada grupo são distintos. Apresentam uma diversidade de morfológica, com organelas que não se encontram em las células de mamíferos e com estruturas del citoesqueleto, sobretudo, que são completamente distintas e muito pouco conhecidas. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que houve uma fase, hasta 10 anos, em que a microscopia, as técnicas de microscopia, apenas mostrava a organização general das células em uma visão que eu diria, muito pontual. Eram imagens bidimensionais, onde muitas coisas não se podia identificar. Hoje, com um conjunto de técnicas, e eu destacaria 2 técnicas que são fundamentais hoje para os estudos da organização de las células. É a técnica de obtenção da superfície de las células, ou a superfície de blocos onde estão as células, de uma forma seriada, onde eu posso, em questão de umas poucas horas, percorrer como 50 micrômetros de material onde o sistema biológico se encontra de forma automatizada. Em geral, preparamos o microscópio ao final da tarde e o programamos para funcionar toda a noite, de modo que ao dia seguinte temos 1.500, 2.000 imagens das células que queremos e por técnicas computacionais podemos reconstruir tridimensionalmente estas estruturas. Isso abriu um novo campo e, sobretudo, com os novos equipos que permitem obter essas imagens com uma resolução da ordem de 0,8 nanômetros. A segunda técnica é a tomografia, onde tudo o que foi desenvolvido para a área médica e que permitiu um avanço significativo no diagnóstico por imagem de muitas enfermidades, se foi adaptado para o microscópio eletrônico, e aí com uma resolução muito mais alta poderemos ter 120, 130 imagens do mesmo campo, pero a distintos ângulos, e fazer a reconstrução tridimensional a alta resolução. Se agregamos a tudo isso a possibilidade de termos imagens por microscopia de fluorescência com resolução de 20, 30 nanômetros, com o que chamamos de superresolução, de material que foi marcado com algo fluorescente, seja através, por exemplo, GFP, para seguir o caminho da síntese de uma determinada proteína, ou seja, utilizando a abordagem clássica dos anticorpos, podemos ter imagem a muito alta resolução. Por exemplo, podemos ver cada partícula viral de Zika por la microscopia de fluorescência. Então, partícula por partícula, e depois pode o mesmo campo ir para o microscópio eletrônico e fazer a correlação entre o que vi na microscopia óptica e o que vi por la microscopia de barrido ou de transmissão. Então, isso abre uma nova possibilidade. Então, essas 3 abordagens são fundamentais para tudo que eu vou falar aqui, os exemplos que vou dar. E queria começar, por exemplo, por organelas que estão envolvidos em processo de secreção. Quer dizer, a secreção passa a ser agora um ponto muito importante para os parásitos. Nunca deram muita importância, que sempre, mesmo ao estudar o parásito, a interação do parásito com a célula, estavam sempre procurando mirar o parásito ou a célula. E sempre nos olvidamos de o que acontece de intercâmbio molecular, proteínas, glicoproteínas,
mesmo lípidos que são secretados por uma ou da outra e que são importantes na interação. Acaba de sair um interessante artigo aqui do grupo de Giardia mostrando como proteínas secretadas interferem no processo de adesão de las junções intercelulares, a interação de de Giardia com as células epiteliais e aquilo é isso, doutora Ortega. Então, é um exemplo de secreção. Então, secreção passa a ser vital e há poucos estudos em umas áreas que, onde talvez a área em que mais se conhece de la secreção é com os membros do grupo apicomplexo. Em nosso laboratório temos trabalhado muito nesta área, tanto solos como em cooperação com Dominique Soldati de Genebra e com David Sibler dos Estados Unidos. E hoje temos uma clareza maior sobre o processo de como distintas organelas que estes protozoários têm. E mira que aqui já começamos a ver coisas que, além do núcleo del Golgi, começa a aparecer organelas secretórias que são completamente distintas do que tudo que conhecemos em outras células eucarióticas. Temos os corpos densos, temos os micronemas, temos as rhoptrias, que são série de organelas que funcionam de uma maneira muito organizada e muito sequencial. O parásito, para entrar na célula, necessita primeiro fazer um contato via esta região anterior com a superfície da célula. Isso desencadeia um mecanismo secretório em que sai primeiro estas estruturas menores que são os micronemas. Minutos depois vêm as rhoptrias e quando está dentro da célula vêm os corpos densos. É um processo sequencial de secreção muito bem regulada. Não sabemos muito bem como é feita a regulação. Que de como a célula sabe que tem que secretar primeiro isto, depois isto, depois isto. Pero é isto que se passa de uma forma que em 4, 5 minutos temos toda essa sequência de coisas. E temos procurado trabalhar não somente com o toxoplasma, mas com outros apicomplexos. E esse é um apicomplexo novo, a partir de infecções de animais na região amazônica, ainda não tinha nome, possivelmente é um novo gênero, foi um dos últimos trabalhos que fizemos com um discípulo do Patrick Garland, que foi para o Brasil, que é o professor Ralph Lenson. Quem trabalha com leishmania sabe que toda a classificação de leishmania foi feita por el professor Lenson, que se encantou com o Brasil e gostou muito de Belém, aquela temperatura sempre muito caliente, muito úmida, muito desagradável, mas ele gostou e se quedou hasta morrer por mais de 30 anos fazendo e publicou centenas de trabalhos descrevendo novas espécies. Essas fizemos juntas, ainda estamos vendo, é um gênero novo e que certamente será algo com o nome de Lensoni, em homenagem ao professor Lenson. E que há interessante aqui? Mira a quantidade de micronemas. Os estudos morfométricos mostram que isto corresponde a 100 vezes mais micronemas do que há em Toxoplasma gondii. Portanto, é um modelo, se torna aí um modelo muito interessante para isolarmos os micronemas com mais facilidade, fazer as análises proteômicas, isto já começamos a fazer, são milhares de proteínas, que não temos nenhuma ideia sobre sua função, cada vez que se faz proteômica, nos deixa numa situação de que, por que tantas proteínas? E, ademais, não tenho imagens aqui, mas descobrimos uma outra, que essa já publicamos, saiu na Nature, uma nota, que se chama Falisia audaciosa. É um gênero novo, Falisia audaciosa, porque só infecta neutrófilos. Então foi a buscar a célula mais eficiente, ou talvez uma das mais eficientes, em destruir os parásitos. O plasmódio escolheu os eritrócitos
pero La Falizia escolheu os neutrófilos. E termina se multiplicando dentro dos neutrófilos e destrói os neutrófilos e torna a infectar outros neutrófilos. Esse é um modelo que todavia não conseguimos reproduzir em laboratório. Teremos que trabalhar com pequenos reptiles que vivem nas árvores mais altas, nas porções altas das árvores da Amazônia. Então, é um trabalho muito grande, há que ter jovens que são hábeis para subir nas árvores e para sacar os reptiles e trazer para lá os estudos. Este processo de secreção pode ser analisado, espero que o movimento funcione, nunca se sabe. Sim? Não está se movendo bem. Pero este é um tomograma, onde com distintos ângulos podemos ter centenas de imagens que levam a uma reconstrução tridimensional da região apical. Esta é a primeira imagem, todavia não publicada, de como é a região anterior do toxoplasma e como se podemos ver aqui todas as estruturas, os corpos densos, as rótulas e os micronemas secretando. E estamos mostrando que a secreção não ocorre pela região apical. Os micronemas é pela região lateral e as rótulas pela região apical. E os corpos densos por a região posterior. Portanto, demais de haver uma sequência, há locais distintos e polarizados, bem definidos do sítio de fusão das membranas para ocorrer o processo de exocitose. Isso nos leva à reconstrução tridimensional das estruturas e se pode, então, se chegar a um modelo tridimensional de como vemos a região apical de toxoplasma. É muito parecido ao de plasmódio, só que não tinha o conoide, que vou abordar mais adiante, e há pequenas diferenças. Isso só é possível graças a estas técnicas novas que permitem a reconstrução tridimensional. A outra, que por si só merecia uma charla, são os exossomos. É uma outra maneira de secretar, de que o parásito utiliza para se comunicar com o exterior. E eu diria que hoje está se tornando cada vez mais importante. Quando ponemos, por exemplo, o trypanosoma para interagir com células, a primeira coisa que antes não víamos com as microscopias tradicionais, isso é uma microscopia de alta resolução, são este conjunto de vesículas. E mira, que aparecem na superfície, são vesículas de distintos diâmetros, pero são pequenas, e que sempre se via, ou quando se via, não se dava muita importância. Né? Acontece que hoje podemos induzir a produção maior ou menor destas vesículas, simplesmente por variações em cálcio e no meio. Podemos isolar essas estruturas, submeter às análises bioquímicas todas. Nós outros aqui teremos uma forte colaboração com Carlos Rubelo, do Instituto Pasteur de Montevideo, Uruguai, onde isolamos as vesículas, fizemos toda a proteômica, fizemos toda a parte de sequenciamento dos distintos tipos de RNA mensageiro que se encontra nestas estruturas. E aí o que se passa? As células que não são infectadas por el trypanosoma cruzi, há algumas linhas de células em que a infecção é praticamente zero. Só por muito tempo de interação, 2 ou 3% das células são infectadas. Pero, se incubamos estas células antes com uma população de exossomos que foram isolados do parásito, estas células absorvem, internalizam por endocitose os exossomos, e a partir daí todas elas são infectadas pelo trypanosoma cruzi. Então, mira, estamos com um produto
que secretado, que o parásito libera para fora e que interfere na célula hóspede, tornando-a suscetível à infecção por el parásito. Mais ainda, sabemos que o tripanosoma tem um ciclo evolutivo que tem formas não infectivas, ditas epimastigotas, que agora já podemos dividir em 2 tipos de epimastigotas. Isto são informações dos últimos 1 ano e meio, tanto pelo grupo de Samuel Goldenberg, nosso grupo, e o grupo de Alberto Frasch, de Argentina, e que há uma população de epimastigotas que são altamente infectivos. De modo que isto cambiou, por exemplo, o comportamento que tínhamos em laboratório com o cultivo. Não, são células não infectivas, portanto, se pode trabalhar sem muito cuidado. Mas há uma parte da população que é infectiva. E que parte é esta? É uma parte em que já houve uma indução de transformação da forma não infectiva e infectiva. Pero morfologicamente, todavia, é uma forma semelhante à não infectiva. Isto me hizo volver a figuras que obteni aqui em 1975, 76, com Carlos Arguello, de curvas de distribuição de potencial zeta de las células, e ficávamos medindo e naquela época era célula por célula que tinha que medir o tempo com o cronômetro. Hoje se pode fazer tudo isso automatizado. E sempre teníamos nas populações que não eram bem, havia umas formas intermédias. E estas formas intermédias, hoje, estamos isolando e vendo que são altamente infectivas, são resistentes à lise por complemento e tudo isso. Portanto, isso mostra que há muita coisa todavia a estudar nessas vesículas. Pero estas mesmos exossomos, se eu incubo agora com parásito, isolo os exossomos de um parásito e pongo em contato com outros parásitos iguais, eles também são endocitados. E ao serem endocitados, disparam a diferenciação para a forma infectiva. Então, mira, exossomos produzidos por el parásito interferem na vida del parásito que está ao lado, tornando-o mais infectivo, e interfere na susceptibilidade da célula de hóspede a ser infectada. Claro que a partir daí é importante, estamos nesse momento procurando estudar as sinalizações, os processos de sinalização que estão involucrados neste processo, e, ademais, com alguns tipos celulares, há uma indução de formação de nanotubos. A célula responde com uma produção grande de nanotubos, e esses nanotubos se localizam em torno do parásito. Mira estas imagens aqui, vocês veem que estão os nanotubos, os parásitos. Isto forma uma trama que põe os parásitos juntos e são ingeridos, não somente um, mas grupo de 4, 5, 6 parásitos ao mesmo tempo, sobretudo por macrófagos, que são células que são muito importantes na infecção por leishmania e por Trypanosoma cruzi. Isso mostra que o processo de secreção precisa ser mais estudado, e no laboratório, nesse momento, temos um grupo trabalhando com giardia, procurando já ter trabalhos mostrando os exossomos, com tricomonas, e creio que isto vai ocorrer com todos os protozoários. Não vi nada, não sei se há algo com amibas, mas eu creio que as amibas também têm este processo, e muito possivelmente naquela região do uroide é a área que estaria involucrado neste processo, e neste momento o Daniel está trabalhando neste ponto lá em nosso laboratório em Rio. Muitos desses exossomos que são liberados expressam proteínas, ademais de ter lá
toda uma estrutura interna com várias proteínas características que fazem parte das vias endocíticas e várias outras. Tiene glicoproteínas de la membrana, por exemplo, a mais importante del Trypanosoma cruzi, que é uma transialidase, mira que ela também está nas vesículas que são liberados, que o parásito libera glicoproteínas que são importantes na infectividade do parásito. Aqui toda a parte é RNA mensageiro, por uma questão de tempo eu vou para frente. Agora, ao invés de ver lá o que é exocitado, vamos ver o que é endocitado. E aqui todos os parásitos, todas as células endocitam. Isto é fundamental. Pero os parásitos têm particularidades. Possivelmente Adolfo vai se recordar destas imagens que foram obtenidas aqui em Silvestre, no ano 75, 76. Ouvido esta parte do tempo, somos todos jovens. Né? Foi quando se mostrou que havia uma área do Trypanosoma que era especializada. Hã? Claro. Foram benites. Tinha as bênçãos de Bibiana, de Arturo, de todos. E essa área é uma área que, como por exemplo, com rutênio, se tinge muito fortemente e que por criofratura mostrou que era altamente especializada. Tinha aqui um orifício, tinha uma área desprovida de partículas e que corresponderia ao citóstomo. Isto foi o trabalho do Journal of Cell Biology que publicamos e que tinha muitas citas. Mas, depois partimos aqui para o barrido de alta resolução, pero este citóstomo desaparece quando transita para a tripobastigota, isso vamos mirar depois. Há uma desorganização da estrutura, pero se mantém durante a divisão celular. Então, e é uma estrutura de citoesqueleto que já podemos reconstruir tridimensionalmente por tomografia, e se pode botar partículas de ouro, de LDL, tudo para ingerir, se pode mirar todo o caminho que o citóstomo percorre em la célula. E que termina levando as estruturas para uma área que nós chamamos de reservossomo. Esta é uma organela nova para a época e que não é um lisossomo. Ela acumula proteínas incorporadas por el parásito e acumula proteínas sintetizadas por el parásito. Então, várias, por exemplo, cruzipaína, que é uma das fortes candidatas à vacuna para Trypanosoma, que é uma cisteína proteidase. Ela, por exemplo, é sintetizada e parte dela, a maior parte, se acumula nessas estruturas. Aqui está marcado com peroxidase. Vocês veem que são estruturas muito abundantes e que depois desaparecem quando a diferenciação ocorre. São utilizadas para a diferenciação. E hoje sabemos esta organela, a isolamos, fizemos proteoma, fizemos de tudo. Hoje já sabemos muita coisa, temos marcadores, vários transportadores, tem várias RABs que estão involucradas, temos uma proto-ATPase que age com que ela tenha um pH em torno de 6, pero não chega aos pHs de lisossomas, portanto é uma estrutura muito especializada do sistema. E quase todos os organismos têm algo mais ou menos parecido da via endocítica. O que eu chamo a atenção deste aqui é porque a endocitose somente ocorre em um ponto da célula, que é o citóstomo. Não há que representa 3% da superfície da célula. Em todas as células eucarióticas, mesmo nos parásitos, giardia, amiba, tricomonas, endocita por toda a sua periferia, pelo Trypanosoma, solamente pela região do citóstomo. Portanto, é uma estrutura que agora, todavia não conseguimos, por fracionamento celular, obter uma fração pura do citóstomo,
temos uma fração semi-purificada, mas que já foi suficiente para fazer proteômica, identificar algumas proteínas. É muito importante que há uma concentração de miosinas, distintos tipos de miosinas, e obviamente também tem actina, e acreditamos que esteja involucrada no abrir e el se fechar da boca. É como se fosse uma boca por onde entra todo. Aliás, nossa boca também representa um percentual muito pequeno de nossa área total. Pero é por ali que entra e tem que ter um mecanismo regulatório de abrir e cerrar, e, portanto, é possível que seja estas actinas e miosinas que estão aí. Muito rapidamente, queria falar de organelas, que só são encontradas em los protozoários, em los protistas, ou algumas são solamente em protistas, e outras, como a mitocôndria, é encontrada em todas as células, pero aqui é uma mitocôndria distinta. Em geral, é solamente uma mitocôndria, em los tripanosomas, e que está aqui uma tingida por citocromo oxidase, vocês veem toda a mitocôndria está aqui, pero tem uma porção dentro da mitocôndria, uma porção central, onde se concentra 25 a 30% do DNA total da célula. Mira, solamente isso já é algo que foge a tudo que sabemos em biologia celular. O DNA mitocondrial é 0,5, 0,6 do total da célula. Aqui é 30%. Portanto, é importante o estudo. E temos um grupo que vem trabalhando na estrutura. Não é sencillo, é uma estrutura muito difícil. O DNA, isso foi mostrado por vários grupos, sobretudo por Paul England e Peter Borst, de que a organização é uma organização distinta, é um DNA circular, concatenado, então são círculos que se juntam em 3 dimensões, as dimensões todavia não sabemos, sabemos que se juntam. Por que não sabemos? Porque só agora vamos poder estudar a distribuição tridimensional dos círculos do DNA. E para isso estamos usando tomografia e força atômica, e microscopia de força atômica. Então, mire que a organização é bem distinta. Isto tudo é DNA. Um DNA que está organizado, isto se pode agora por criofratura e deep etching. Agora, vamos passar a falar um pouco mais de deep etching, como talvez a técnica que dê hoje mais resolução de material biológico por microscopia eletrônica. Eu sempre discuto isso com o professor Baumeister, porque ele diz que as melhores resoluções é por criomicroscopia, como ele faz, e aí eu mostro, vamos pegar a mesma célula, fazer deep etching e fazer a criomicroscopia como ele faz. E os resultados são os mesmos. Com a diferença de que aqui eu posso utilizar um equipo de $400 mil. O dele precisa de 3 milhões, 2 milhões de dólares. Então sai uma diferença que é muito importante. Pero eu não sei se, talvez se pueda prender essa luz, apagar a luz. Esta aí, para poder ver melhor aqui alguns detalhes de la estrutura. Mira que todo isso aqui que vemos é DNA. É um DNA que tem uma organização muito complexa e que não sabemos qual é essa organização. Tudo que se sabíamos hasta o ano passado era de que era baseado em imagens de que este DNA total era aislado e disperso em uma superfície de água e, portanto, submetido a tensão superficial muito alta, que fazia com que estas estruturas se dispersassem e formassem uma monocapa na superfície da água. Se pegava com uma guerrilha e se obteria uma imagem, que era uma imagem como esta aqui.
é a imagem clássica do cinetoplasto. Mira que tem um conjunto de estruturas aqui de fibrilas, de DNA, isto é feito por metalização rotatória do cinetoplasto isolado. Pero se perdeu, como é que isto está na organização in situ, que é o que temos interesse. Então, se volvemos à microscopia, podemos ver, por exemplo, nesta imagem de deep etching, podemos ver aqui podemos ver as fibrilas do DNA, todas aqui, a conexão do cinetoplasto. Aqui está a membrana da mitocôndria, e aqui há puentes proteicas que fazem a conexão da mitocôndria com o corpúsculo basal de onde sai o flagelo. Por este motivo, os cambios de forma de los tripanosomatídeos são intensos, pero o cinetoplasto e a saída do flagelo estão sempre juntos. Então, há uma conexão de natureza proteica. Já há 2 proteínas candidatas que estão involucradas nesta conexão. Isto foi feito para Bruce, pelo grupo de Kitty Gould em Oxford e com Derek Robinson em Bordeaux, em França. Pero há uma riqueza de estruturas que devem ter mais proteínas. Por força atômica, podemos ter este tipo de imagem, que já é intermediária entre a técnica convencional e a microscopia in situ, onde podemos ver as fibrilas de DNA, e obviamente aqui se pode fazer todas as quantificações, etc. E este é um modelo que temos hoje, ainda todavia com bases ainda preliminares, pero várias proteínas estão involucradas nessa estrutura. Agora, mira, como é uma estrutura única, só há em los tripanosomatídeos, é uma candidata natural para a seleção de drogas antiparasitárias. Que todas as drogas que interferem com o DNA cinetoplástico matam os parásitos. O problema é que são drogas que agem com concentrações muito elevadas, que obviamente pode ter alguma toxicidade, e tem toxicidade para as células hóspede, pero o que se necessita nesse momento e há vários grupos trabalhando em desenvolvimento de compostos que inibem as várias topoisomerases que estão involucradas em la replicação do cinetoplasma. Pero é uma organela muito interessante. Muito rapidamente citar os glicossomos, que são um tipo especial de peroxissomos, muito característico dos tripanosomatídeos. Aqui se passa, isto aqui, às vezes estão organizados assim como um sobre o outro, às vezes são muito compridos, ou às vezes, como em Trypanosoma brucei, são esféricos. Então, há uma diversidade de forma, pero tem uma mesma organização bioquímica. Todas elas estão involucradas em la via glicolítica destes organismos. Toda a glicólise, ou quase toda a glicólise, ocorre dentro desta organela e não em el citoplasma, como se passa em las células de mamífero. Portanto, é uma organela distinta. Né? Antes achávamos que poderia ser um bom alvo também para a quimioterapia, pero hasta o momento não há nenhum composto que efetivamente seja interessante obtenido. Pois temos os mitossomos, né? Em amibas, em giardia, né? E esses mitossomos, às vezes meio difíceis de se observar, pero quando se fazem as técnicas de reconstrução tridimensional, vocês veem, por exemplo, essas imagens aqui, é muito fácil identificar os mitossomos. E podemos fazer sua reconstrução tridimensional com muita facilidade. Aqui, por exemplo, utilizando microscopia confocal ou a microscopia eletrônica por tomografia. Isto aqui é um tomograma e se faz a reconstrução tridimensional. E aí se empieza a verificar que há 2 tipos de mitossomos. Os mitossomos esféricos, que são os mais abundantes, e há os mitossomos compridos, alongados,
como, por exemplo, este que está representado aqui, que são mitossomos bastante elevados. É uma área muito interessante, muita gente trabalhando, né? E, portanto, merece lá atenção para nós outros. Vamos para as tricomonas. E aí também temos uma organela muito especial, que é as hidrogenossomos, que na realidade não está somente em las tricomonas, tem outros organismos anaeróbicos, pero que é bem característico, e esta é uma figura que está reproduzida em muitos livros, porque foi a primeira vez que conseguimos demonstrar efetivamente a dupla membrana dos hidrogenossomos, que todos falavam e nos hidrossomos, e hasta uma vez teremos que pôr a ponto a técnica de microscopia para verificar que realmente é uma dupla membrana. E aqui está esta imagem que obtenemos durante um período em que Miklos Miller foi a nosso laboratório, e isto foi depois publicado, e é muito citado este artigo e esta figura particularmente. Mira que as duas membranas estão muito acopladas. É distinto da mitocôndria, onde vemos o espaço entre as membranas com mais facilidade. Talvez por este motivo, a maioria das fixações não preservava bem os hidrogenossomos. Às vezes são alongados, às vezes são esféricos, às vezes imagens de divisão se pode observar. Aqui teremos sempre uma estrutura, deixe-me mostrar aqui, há umas estruturas densas, são poucas, uma, duas por parásito, e isto corresponde ao que vou abordar mais adiante, que é um ácido calcinoma. É um intermédio, o hidrogenossoma tem um subcompartimento que recuerda um pouco o ácido calcinoma. Quando miramos os tripanosomas, vamos ver aqui, tem que... Não obedece. Sim? Mas aqui deveria estar contínuo. Isto é uma estrutura... Ah, agora está, mira. Isto é uma imagem em microscopia no MASC, e o que é importante é mirar a uma estrutura que tem aqui e que imaginarmos que fora um vacúolo contrátil. Vacúola contrátil, que tem muito em los protozoas de vida livre. Todos têm. Vacúolas gigantes que estão involucradas em la absorção e la eliminação de água. Isto controla a osmolaridade interna da célula. E ao mirar, isso um estudante, ao mirar este tripanosoma, esta espécie, observou isto e me chamou para... Eu nunca tinha identificado. Pero com os microscópios já melhores, todo bem ajustado, e aí ele realmente havia uma estrutura que pulsa e que podemos trabalhar nesta estrutura. E hoje eu tenho um grupo, umas 3 ou 4 pessoas que estão solamente involucradas no que vou falar aqui agora. Quando se vai para a microscopia eletrônica, e sobretudo se hace a fixação das células com high pressure freezing, ou seja, uma fixação instantânea, as células estão vivas, eu posso poner drogas, posso cambiar o meio e fixá-las imediatamente em milissegundos. E aí se hace depois freeze substitution e se vai para a microscopia eletrônica. E aí se vê muito claramente. Aqui teremos um corte transversal e mira o vacúolo contrátil aqui. Não há dúvida de que há essa estrutura e essa estrutura tem distintas formas. E aí podemos fazer a reconstrução tridimensional. E mira, aqui é a reconstrução tridimensional de como é o vacúolo contrátil do Trypanosoma cruzi, da forma epimastigota do Trypanosoma cruzi. Tem uma estrutura central e tem uma rede de tubos, que é o espongioma,
muito semelhante ao que é descrito por vários grupos para tetramina, para paramêcio, só que aqui é mais chiquito, né? E este vacúolo contrátil tiene, podemos agora, em cooperação com o grupo de Argentina, identificamos umas fósforos de esterase que estão na vacúola contrátil, fizemos a knockout desta proteína, já utilizando a técnica de CRISPR, porque cruze não é sensível a RNA de interferência e muitas outras coisas. Agora podemos fazer os mutantes que queremos de Trypanosoma cruzi. Ou podemos fazer a superexpressão. Então, vocês podem ver aqui, temos uma situação de bloqueio, uma situação normal, uma situação de superexpressão. E veja como muda completamente, isto deveria também estar com movimento. Deveria entrar. Há algum problema aqui na compatibilidade de projeção. Pero isso é bem distinto quando está, é o que chamamos de vacúola residual, este é normal e este superexpresso. E, obviamente, estas células que superexpressam são células que respondem muito rapidamente a variações osmóticas. E lembrar que o trypanosoma vive em um ambiente de 1.200 miliosmoles no intestino da vinchuga e depois tem que passar para 300 miliosmoles na circulação de mamífero. Portanto, estes câmbios osmóticos têm que ser regulados e são hechos muito prontamente por eles aqui, que são distintas. O sistema de reconstrução tridimensional me faz toda a morfometria automaticamente. Então, ao mesmo tempo que eu tenho uma observação tridimensional, eu tenho os dados quantitativos de lo que quero. Por exemplo, aqui temos qual é o volume total del vacúolo contrátil em la célula parental, em la outra, em la superexpressa. 90-11, praticamente 10 vezes mais em termos de área, há uma expansão da estrutura da vacúola. Esta vacúola contrátil se encosta, se aproxima da membrana da bolsa flagelada, o flagella pocket, que é por onde há intercâmbio de coisas, de modo que veja que a reconstrução tridimensional mostra muito claramente como a vacúola se acomoda à região da bolsa flagelar. Isso é impossível de se ver se não fizer reconstrução tridimensional. E aí points conectando. Mira por aqui. Aqui está a membrana da vacúola, a membrana da bolsa flagelar, e há conexões, há umas puentes aqui, que todavia não sabemos de que se trata, mas obviamente que aí é uma questão de tempo, estamos isolando, e a abordagem é sempre aislar a organela, ou enriquecê-las, fazer proteômica, identificar as proteínas que são enriquecidas no proteoma durante o processo de purificação, escolher umas 15 ou 20 candidatas e fazer tagueamento com GFP para verificar que proteínas estão localizadas naquela região. E a partir daí, o Kit Gould desenvolveu um método em que, ao fazer o tagueamento, põe também uma outra moléculazita pequena que depois se acopla a outra que é magnética, e, portanto, por métodos magnéticos se pode purificar uma determinada estrutura que está marcada com GFP, por exemplo, a partir de uma mescla de muitas coisas. Então, seguro que 2 anos teremos as proteínas que estão involucradas nesta ligação. O ácido calcisoma. O ácido calcisoma é uma organela que identificamos juntos com Aníbal Versés e Roberto do Campo, há muitos anos. Isto foi publicado inicialmente uma nota na revista Nature, depois publicamos na Nature Review
uma revisão mais grande sobre este assunto, e são estruturas eletrodensas, se pode ver aqui no corpo do parásito, mesmo sem nenhuma tensão. Então, são altamente eletrodensos. Hoje sabemos que esta eletrodensidade é dada sobretudo por la presença de íons, sobretudo cálcio, magnésio, em grandes quantidades, e a formação de polifosfatos. Então, formam grandes cadenas de polifosfatos. Esses polifosfatos funcionam como uma espécie de buffer para os íons, e, portanto, há uma concentração de los íons dentro dos ácidos calcinómanos. Então, tem muito cálcio, mas também tem magnésio. E tem um pH ácido. Por isso, o nome ácido calcisoma, porque tem uma bomba de prótons em sua membrana. Esta é uma organela que tem hoje uma distribuição em muitos parásitos. Eu só queria mostrar aqui vários componentes já estão identificados, essa já tem proteômica e localização. Pero eu queria mostrar aqui um resultado que acabamos de submeter para publicação, que é o seguinte, é ver a composição dos íons dentro do ácido calcisoma. Então, para isso, utilizamos um microscópio novo, que todavia não teremos, pero fizemos em cooperação com a antiga FEI, que agora é Thermo Fisher, né? E que tem 4 detectores distintos para captar os raios X que são generados durante a interação de los elétrons com a amostra. Então, levamos nossas amostras para o laboratório em Holanda e submetemos a vários testes. E eu queria mostrar aqui uma figura, que essa eu espero que movimente. Então, mira, esta é uma localização de los distintos íons. Fósforo está por toda a organela do ácido calcisoma. Quando eu vejo magnésio, está em alguns pontos. Cálcio vai estar em outros pontos. Então, não é uma distribuição. Isso é a primeira vez que se mostra que uma organela tem uma distribuição, existe domínios, ou que estamos chamando de nanodomínios, que foi a sugestão do editor do PNAS, que aceitou o artigo, deve sair aí muito brevemente, e mostra nanodomínios iônicos dentro de uma organela. Né? Claro que se há dentro dos ácido-calcisomas, muito possivelmente deve haver em outras organelas, e é agora o que estamos já convencendo as autoridades a comprar um microscópio deste, porque não se pode a toda hora estar indo para a Holanda, e esperamos que no próximo ano tenhamos um equipo deste tipo. Eu não sei como está de tempo. Como eu falei... Hã? Ok. Então, vou abordar aqui mais rapidamente agora o citoesqueleto. Porque eu sei que há muitas pessoas... Mondragón está por aí, não? Há muitas pessoas que trabalham citoesqueleto, sempre foi algo... Quando eu estava cá, eu me recordo dos primeiros estudos do citoesqueleto com Isaura Bessa. Incluso publicamos juntos um trabalho de actina em Trypanosoma cruzi. E esse é um tema que agora, com as novas técnicas, eu diria que metade de meu laboratório está dedicada ao citoesqueleto de los distintos protozoários. E aqui o que eu queria era mostrar alguns exemplos e algumas imagens que se pode obter. Começando com o Toxoplasma gondii. Então, mira essa imagem do toxoplasma por contrastação negativa, que é o que se poderia obter. Esta imagem, para mim, é muito importante, desde o ponto de vista personal, que foi minha primeira publicação científica. Eu tinha 19 anos. E uma vez, o professor Carlos Chagas
passando por el laboratório, assim, olhando as fotos. Ih, está muito bonito, escreve. E foi publicado no Compte Rendu de l'Académie des Sciences de Paris, que na época era uma revista importante. Hoje ninguém não publica muitas coisas por lá. Sigue sendo publicada, mas já não é tão relevante como era em esta época. Ele era membro da Academia da França, então se levou o trabalho, fez a apresentação e saiu publicado. E saiu esta imagem que foi a primeira a mostrar os microtúbulos subpeliculares do toxoplasma, idiapa complexa. É uma figura que também está em muitos livros, o livro de Traeger, que popularizou muito esta figura. Mas depois vem agora os detalhes, porque isso foi uma descrição de que havia nos microtúbulos, que eles estavam ligados a uma estrutura, mas agora vamos conhecer melhor lá esta estrutura, o conoide, que está em Toxoplasma gondii, e que, quando vamos para as imagens mais recentes, podemos ter figuras como esta. Esta é uma figura em deep etching, de alta, a mais alta resolução que se pode obter, onde mira que há aqui, em la membrana interna, estas linhas de partículas intramembranárias, e mira que, se eu medir isto aqui, isto é igual a um microtubo. Pero isto não é o microtubo. Isto são puentes de conexão do microtubo que está por abaixo da membrana e que se conecta ao complexo de membrana. Pero tem proteínas do complexo que reconhecem essa conexão e por isso dá esta imagem muito interessante, muito bem organizada. E vem hasta o conoide. E quando chega aqui dentro do conoide, mira que tem aqui distintos tipos de filamentos. Há 5 subtipos de filamento, incluso um que é metade do diâmetro de actina e que todavia não sabemos o que é. Não há, todavia, uma fração de conoide muito bem purificada que se pueda fazer, e isso há um pobre estudante que tem que a tarefa a melhor coisa é entregar estes projetos para os estudantes de maestria, porque têm tempo para fazer sua tese, então têm que trabalhar muito, né? E se tem sucesso, siga o doutorado com o mesmo tema, e aí se pode fazer muito. Quer dizer, o estudante que tiver a fração super purificada vai poder fazer muitas coisas importantes na biologia desta estrutura. Aqui um aumento maior. El citóstomo, vamos ver agora os microtúbulos subpeliculares do Trypanosoma cruzi e por reconstrução tridimensional. Aqui também, este todavia não está publicado, é o seguinte, esta é uma imagem de microscopia de barrido, todos diriam que é de transmissão, mas não é. É um corte fino, em que isso é o barrido del corte com microscopia de barrido de alta resolução. E que foi feito no FIB, com os cortes sucessivos. De modo que se aperto isso aqui, e se me obedece, sim ou não? Eu sinto que quero entrar, pero não entra, eu preciso estar apertando. E são sucessivos cortes, onde o que estamos interessados aqui é solamente nos microtúbulos subpeliculares. Estão abaixo da membrana. E cada microtúbulo desse, esta célula é cortada desde uma ponta a outra extremidade. Depois, com as imagens obtenidas, cada microtúbulo é traçado e com isso teremos a distribuição espacial dos microtúbulos da célula. E com isso vamos ver o que ocorre com os câmbios de uma forma, de um estágio evolutivo para outro, e há câmbios significativos na distribuição destes microtúbulos. E neste momento estamos tentando adaptar
para isto, uma técnica desenvolvida por Kit Gu, que foi publicada no ano passado, e teremos uma colaboração, em que se pode marcar com partículas eletrodensas de nanodiâmetro, de 1 ou 12 nanômetros, a proteínas que estão marcadas com GFP. Então, estamos expressando no Trypanosoma cruzi e procurando ver os distintos subtipos de tubulina. Tubulina acetilada, tubulina glutaminada, tubulina tirosinada. E, por fluorescência, já estamos conseguindo ver esses microtúbulos utilizando a técnica de Palm, de superresolução, e acoplando isso com a microscopia da reconstrução tridimensional, porque muito possivelmente vamos ter microtúbulos de diferentes composições em termos de mudanças pós-translacionais da tubulina. Esse é um trabalho muito refinado de reconstrução com imunocitoquímica acoplada. Pero quando queremos agora ir para a estrutura dos microtúbulos, aí voltamos para a técnica de Deep Etching. Então, esse é um Deep Etching, onde então podemos ver a membrana plasmática, podemos ver aqui nos microtúbulos, podemos identificar que há puentes, pequenas puentes entre o microtúbulo e a membrana, há puentes entre o microtúbulo e o retículo que está por abaixo, e há puentes, pequenas puentes entre um microtúbulo e outro. Isto numa secção transversal. Numa secção longitudinal, esta é a imagem que temos. E aqui é interessante perceber nesta imagem o poder, a capacidade de resolução do microscópio com estas técnicas. Aqui está cada microtubo, as puentes de conexão se pode ver. Mire, aqui há puentes sencillas, há puentes que chamamos em Y. Então, há distintas puentes, a interconexão de puentes. Obviamente que são proteínas, porque um tratamento com enzima proteolítica desaparece as estruturas, mas, todavia, não sabemos quais são as proteínas que estão involucradas, que constituem estas puentes. De modo que há muito trabalho aí para fazer em termos da bioquímica desta ligação dos microtúbulos subpeliculares. Os tripanosomatídeos têm uma outra estrutura também muito interessante e intrigante. Ademais da típica organização do axonema, com os 9 pares de microtúbulos, tem uma estrutura de filamentos afuera, que chamamos de estrutura paraflagelar, porque está ao lado do flagelo. Esta estrutura, quando fazemos fixação com ácido tânico, podemos mirar melhor, mira aqui como se vê bem o axonema, aqui a membrana do flagelo foi sacada, ainda há uns resíduos por aqui, pero mira a estrutura como aparece. Aqui em corte longitudinal, o axonema, e aqui nas puentes conectando o axonema com essa estrutura paraflagelar. Estamos trabalhando nesta estrutura desde o ponto de vista morfológico, utilizando a técnica de Deep Etching. Então, esta é uma imagem de Deep Etching, mira que aqui se vê o axonema. Podemos, incluso, reconhecer as moléculas da dineína do flagelo, que é importante para a motilidade flagelar. E aqui está a estrutura paraflagelar, que vamos ver em situação longitudinal, e aqui fizemos o seguinte. Temos estes flagelos expostos, tanto em células que estão em movimento, como em células que estão paralisadas por tratamento com azida sódica e 2-deoxiglucose. Que se incubarmos as células nessas condições, as células se paralisam. Então, os flagelos estão imóveis. E depois lavamos, e aí os flagelos passam a se movimentar. E podemos fazer congelamento ultra rápido em las duas situações e comparar a estrutura como está. E aí, esta é uma imagem de um flagelo
de uma célula que está parada, é uma célula imóvel. Mira que está aqui el axonema, aqui temos a estrutura paraflagelar. Esta é a organização, digamos, da célula paralisada. O flagelo está mais ou menos retilíneo. Quando a célula está em movimento, pegamos distintas fases do movimento. Eu vou mostrar por questão de tempo apenas uma. Mira, esta é uma em que o flagelo está curvo. Estou pegando uma das ondas do movimento flagelar. O axonema está normal, pelo mira como está a estrutura paraflagelar. Temos aqui o que poderíamos chamar de nanosarcômeros. Vem, oi. Mira como teremos aqui esta organização. Podemos seguir umas estruturas que estão organizadas com uma distância bastante regular, né? Que se pode mirar aqui também. Ó. Então, há uma transversalidade. Sabemos que aqui há umas 30 proteínas distintas, é o que a proteômica desta fração indica. Mas não sabemos que proteína corresponde a cada um desses componentes da estrutura. Este é um trabalho que prossegue. Pero isso nos permitiu fazer duas coisas. Uma, pegar centenas de imagens e levar para as pessoas da área de matemática para fazer simulação. É uma simulação computacional com base nas informações morfológicas. Isso é bueno quando se pode conversar com pessoas de distintas áreas. E a outra é a partir destas réplicas, que são obtidas em réplicas de Piet, fazer tomografia. Porque ela vai me dar uma informação tridimensional que está em etching. Lembrar, para os que não recordam da criofratura, que quando se faz um etching, se faz primeiro a fratura, depois o etching expõe uma superfície que pode ser maior ou menor em função do tempo de etching. E esta altura tem informação que eu não vejo em uma imagem bidimensional, pelo que eu vou ver em uma imagem tridimensional. Então estamos trabalhando nisto. Pela parte da modelagem foi hecha, eu espero que o movimento aqui, porque se não há movimento não podemos ver nada. Sim. O que está acontecendo é que eu preciso estar mantendo. Não deveria ser assim. Como se eu tivesse que... Agora não. Não quer ir automático. Isto é a simulação computacional. Então, a partir dessa simulação, podemos pegar alguma... Ué, agora está funcionando. A partir da simulação se pode obter imagens distintas imagens do modelo, e aí se pode ir para as imagens reais, se baseou e começar a comparar as coisas como está mostrado aqui, comparando isto com isto aqui. Então, a partir desse tipo de coisa, podemos começar a fazer previsões que espero que a reconstrução tridimensional nos espere. Giardia, não poderia deixar de mostrar umas imagens de Giardia, imagem clássica de la Barrido, pero agora o que está nos interessando é o interior de la Giardia. Então, como chegar ao interior de la Giardia? Temos duas possibilidades. Pegar la Giardia, congelar, fraturar, fazer um etching profundo
y mirar en el microscopio de barrido. Voy a ver el interior de la giardia. La otra es sacar la membrana con detergente. Entonces yo voy de una forma suave, pongo el detergente y voy tirando la membrana. Com muito cuidado, porque pode colabar as estruturas. Não pode ser muito, nem pode ser pouco. Né? Porque senão, então, há que ter paciência, controlando com o microscópio de contraste de fase e o fixador a la mano para imediatamente fixar. E aí vamos ver o interior da giardia e as imagens com o microscópio de alta resolução. Então, agora estamos dentro da célula. E aí se pode ver, há um conteúdo de informação muito grande. Muito grande. E aqui teremos muitas imagens. Claro que é muito fácil reconhecer o que é microtubo, mas há uma série de outras estruturas de citoesqueleto que não são microtubos e que todavia não sabemos o que é. Essa é uma imagem general, onde podemos verificar aqui toda a questão do disco, mas à medida que vamos para aumentos maiores, mira, por exemplo, aqui, aí começa a haver subestruturas, e tudo isso que está aqui não sai com as lavagens, é algo que está intrínseco, que está associado às estruturas que vamos mirando. Aqui podemos colores distintas, em 3 tipos de microtubos que encontramos desde o ponto de vista morfológico. 3 sistemas de microtubos, isso é feito automaticamente por um sistema de high throughput, em que tu tienes a imagem, tu dá os diâmetros que tu quer e pede as cores para diferentes diâmetros. E mira que quando sai o resultado, a imagem mostra o seguinte, que há um conjunto de microtubos aqui, que estão muito homogêneos, outros que estão por aqui e outros que estão por cá. Então, são microtubos distintos. Pero distintos em quê? Todavia não sabemos. Pero estamos começando. Mira a quantidade aqui de filamentos. Esses filamentos todos que tem aqui, não sabemos o que é. Há que trabalhar nisso. Pero estamos começando utilizando a imunocitoquímica tradicional. Então, por exemplo, essa é uma célula que foi permeabilizada e depois foi incubada com anticorpos antitubulina e depois com ouro coloidal. Então, a imagem que se tem é esta aqui. Mira, que os anticorpos, que os flagelos, estão todos marcados para essa tubulina, antitubulina acetilada, um anticorpo para tubulina acetilada. Então, vira que está aqui. Mas as dos discos adesivos, a marcação é residual. Possivelmente background. O forte está realmente aqui. Tá? Isso, então, vai nos permitir agora juntar microscopia de barrido de alta resolução com imunocitoquímica. A última parte, já estou bem avançado aqui, eu quero mostrar agora o que nós estamos chamando de um nanocitoesqueleto intravacuolar. Conhecemos os citoesqueletos do citoplasma da célula, pero os parásitos, alguns parásitos, vivem não no citoplasma da célula, vivem dentro das vacuolas parasitóforas. E hasta agora, sempre a vacula parasitófora é uma vacula, com exceção do toxoplasma, porque o toxoplasma secreta material de las hoptrias e de los granos lances que eu falei antes, e isto sai para a vacula. Só que em la vacula estas proteínas se associam, se polimerizam e formam estruturas as mais diversas dentro da vacula. Uma delas já se tinha visto por cortes finos, por microscopia tradicional. Então vocês veem que na microscopia tradicional, deixa eu colocar aqui um aumento um pouco maior, você vê que está aqui a membrana da vacula, o citoplasma da célula hóspede, tudo isso aqui vazio, pero tiene estas estruturas tubulares. E aí passamos a estudar mais essas estruturas tubulares para ver se é só isto.
E fizemos isso em leishmania, em trypanosoma cruzi, toxo, que é lumase exuberante, eu vou mostrar solamente em toxo. E no seguinte, quando passamos isso aqui agora, e vamos utilizar aqui, já é um microscópio distinto. É um microscópio de barrido, pero não estou utilizando elétrons, estou utilizando íons, íons de hélio. Por que os íons de hélio? Os íons de hélio permitem, desde o ponto de vista teórico, ter uma resolução que é o doble da resolução do barrido com elétrons. Na realidade, pode ser melhor todavia se ao invés de íons de hélio utilizássemos solamente os prótons. E isto está em desenvolvimento por várias companhias, um microscópio protônico, digamos assim. Pelo microscópio de hélio já mostra que as imagens são imagens de muito mais alta resolução do que os melhores microscópios de barrido. E, además, não precisa de revestimento. Ou seja, quando no barrido queremos ter uma boa imagem, temos que poner uma capa de platino, de ouro, ou seja lá o que for. Esta capa tem alguns nanômetros e, portanto, oblitera algumas informações que sejam muito pequenas, que não se pode mirar. Com este microscópio não há este problema, então não há metalização. E depois tem uma profundidade de campo que é 3 vezes maior que o microscópio de barrido. Portanto, já me dá uma tridimensionalidade bastante grande. É um microscópio, todavia, há poucos. Nós outros compramos um para o Instituto Nacional de Metrologia, porque é importante para coisas de nanometrologia, e os utilizamos porque estamos muito cerquita e, portanto, é um equipamento que temos disponível. Então, essa é uma imagem que está mostrando aqui 3 vacúolas parasitóforas, com os parásitos. Podemos identificar muito bem os parásitos. Mas o que me interessa é isto aqui. Começa a ver que dentro da vacúola parasitófora parece estar uma rede de estruturas. Aqui é a membrana, a visão pelo vacúolo da membrana do vacúolo parasitóforo. Por abaixo está o citoplasma da célula. Incluso, se prestar atenção, se pode ver estruturas por aqui que estão abaixo. Pelo que nos interessa são essas tramas que são muito heterogêneas. Há umas que são equivalentes àqueles túbulos que eu mostrei por la microscopia de transmissão. Pero há 3 ou 4 outras que são de diâmetros distintos. Sendo que estas vou primeiro me concentrar nesta. Mira que teremos nos túbulos clássicos, teremos estruturas mais finas, saindo da superfície do parásito, fazendo conexão com essas estruturas maiores dos túbulos. Há outras intermédias, há conexões. Portanto, há um conjunto de estruturas que formam o que chamamos de um citoesqueleto intravascular. Como são todos coisas, é o termo nanocitoesqueleto, estamos utilizando assim como para marcar um pouco. E sendo que, em alguns casos, e este é o que queria chamar muita atenção, mira esta figura. Aqui está a superfície do parásito, não, da membrana do... Estou pegando aqui errado. Aqui está a membrana do vacúolo parasitóforo, aqui está a membrana do parásito. Mira que se forma aqui uma estrutura, dessa estrutura saem estas puentes, que tem uma estrutura geométrica. E aí vem a conversa com os colegas da engenharia de puentes, que miram as imagens, e tem a vantagem de tomar o cafezito com pessoas de diferentes coisas. Mira as fotos.
A mim me gusta mostrar as fotos para artistas, para arquitetos, para coisas. Porque eles vêm com inputs. Que este aqui, pero isso é a estrutura das pontes clássicas, não sei o que. Vem me mostrar imagens da puente de Sydney, como está llena de coisas desse tipo. Estruturas geométricas para dar estabilidade e coisas às puentes. O que está fazendo aí? Eu estou chamando que é uma puente entre a membrana del parásito e a membrana del vácuo parasitóforo, e isso tem várias ao redor del parásito. É como se ele se fixasse em distintos pontos. E se recordem que o toxoplasma, à medida que se divide, vão formando o que chamamos de roseta, ou rosácea. Eles vão formando espécies de uns cachos, e só depois é que se dispersam. Pode ser que isto esteja involucrado. Com isto, e eu termino aqui, este laboratório, que tem o nome de Herta Maia, é uma pessoa muito importante. Herta Maia é uma judia alemã que trabalhava nos anos 30 no Instituto Kaiser Wilhelm, em Berlim. Depois foi perseguida à medida que o movimento alemão de Hitler começou a ficar forte, como todos os judios, foi perseguida e teve que sair. Só que, durante o período que estava lá, ela trabalhou muito com Albert Fischer, que foi discípulo de Carrel e, portanto, está na história dos cultivos celulares. Então, ela recebeu um estagiário de Itália, que era o professor Giuseppe Levi, que era o professor catedrático de anatomia da Faculdade de Medicina de Turim. Então, ficou muito amiga de Giuseppe Levi. Quando foi praticamente expulsa de Alemanha, foi para Turim, trabalhar com Giuseppe Levi. E lá teve a oportunidade de orientar estudantes de medicina. Era obrigado a fazer não sei se tem aqui os programas de iniciação científica ali, jovens estudantes que iam para os laboratórios ajudar na investigação. E teve a sorte de 3 de seus estudantes ganharem o Prêmio Nobel de Medicina. Salvador Luria, o outro de vírus, como o Renato Dubelco, e Rita Levi Montalcini. A Rita Levi Montalcini ficou muito amiga de Herta Maia. E havia uma quarta, que era uma senhora Sara de Lustion. E esta Sara depois migrou para a Argentina. Em Argentina montou seu laboratório, em Argentina. E neste laboratório se passou Eduardo de Robertis e Leloir. Então, vê, outro prêmio Nobel descendente desta escola, e todos os estudos de glicoproteínas iniciais de Leloir foi feito em células de cultivo. Rita Levi Montalcini se tornou muito amiga de Herta Maia e vinha a Brasil todos os anos, de modo que foi em uma dessas vindas que descobriu o Neuro Growth Factor, que lhe deu o Prêmio Nobel de Medicina. Os experimentos foram feitos em Rio de Janeiro e ela lo reconhece isto, tanto que invitou Herta Maia para estar na solenidade quando recebeu o Prêmio Nobel. E ela era uma pessoa muito agradável, eu me tornei muito amigo de Rita. Todas as vezes que ia a Roma, me ficava hospedado em sua casa em Roma, e que faleceu, e foi uma grande investigadora e muito ativista, digamos, da defesa da ciência e dos investigadores. E como foi minha supervisora de tese, quando faleceu, o nome de laboratório que eu dirijo é o laboratório Herta Maia, laboratório de estrutura Herta Maia, e aqui eu listo parte da equipe, os que estão diretamente involucrados com o que a lei hoje aqui em distintos
em distintas etapas. Há um outro grupo que trabalha solamente em quimioterapia experimental. Então, estamos usando várias abordagens, desde ciclos metabólicos que sejam particulares, e aí vamos com grupos de química sintética produzir moléculas específicas para determinados alvos, e também não deixamos de testar, usando high throughput screening, podemos testar milhares de drogas e compostos naturais, todos os grupos de síntese e de química de produtos naturais em Brasil, e gostam de pegar as moléculas e enviar para fazer os testes, e fazemos isso já de uma forma automatizada, de modo que temos hoje, eu diria, que uns 10 compostos, e desde o ponto de vista de concentração do efeito, são muito mais eficientes que o benzonidazol, o nifurtimox, que se utiliza para o tratamento da enfermidade de Chagas. Se estivéssemos em 1940, possivelmente esses compostos já estavam na farmácia. Mas estamos seguindo uma verdadeira peregrinação, eu digo, uma peregrinação para Santiago de Compostela. A Via Cruz é mais curtita. É Santiago de Compostela em que tu tienes que caminhar muito. E algumas já passaram toda a fase de los animais, aí depois a Anvisa brasileira, não, agora tem que ir para os monos, aí teremos uns monos pequenos que funcionam, não, pero agora tem que ir para os monos grandes, que são os mais parecidos com o homem, e teremos recebido o apoio do DNDi, que está nos ajudando nesta coisa. Uma das moléculas mais eficientes é as inibidoras de sirtuínas. Ela é muito ativa em nanomolar. Uma outra é inibidora da síntese de ergosterol em la última etapa, quando vai para ergosterol ou colesterol. Então, são drogas que têm uma atividade específica muito bem clara contra determinados enzimas de vias metabólicas. E teremos uns derivados de la mitelfosina, que agora com muitas modificações, que são muito mais eficientes que a mitelfosina, e estas já estão começando ensaios clínicos em la forma de pomada para as lesões de leishmania, que aí, pelo menos em Brasil, tu não entras como quimioterápica, mas entra como cosmético de pele. E com isso tinha autorização para fazer os testes. E com isso eu encerro aqui e agradeço a paciência de vocês de estar aqui conosco. Muchas gracias al doctor. Pues, doctor, le agradecemos. Un aplauso para el doctor, por favor. Le agradecemos su presencia. Muchas gracias a todos por su presencia. Lo esperamos en el siguiente coloquio. Era isto.